Capítulo 13. Christopher olhava pela janela, enquanto traçava seus planos. Lembrava-se com precisão de detalhes da casa do caminho de Dorileia. Faria do castelo de seus pais algo semelhante ou igual, que se chamaria Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo. Este nome sugeriu-lhe a ajuda de Frederick, que tinha o mesmo título, e de Thomas, que era médico. Sem ao menos fazer o desjejum, chamou um serviçal e ordenou-lhe que enviassem homens para trazê-los até ele. Thomas, que se encontrava na vila, chegou com o mensageiro ao final da tarde. Já Frederick, que estava em Roma, demoraria algum tempo. Na biblioteca, o jovem expôs ao médico seu plano, dizendo estar disposto a financiar todos os gastos com equipamentos, medicamentos e salários. Thomas poderia contratar mais médicos e auxiliares e estipular o preço do trabalho, que ele pagaria sem problemas. Sua única exigência era que fosse tudo agilizado para ser inaugurado na ocasião do Natal, que ele gastasse o que fosse necessário. Os olhos do ganancioso doutor brilharam. Pediria um salário exorbitante e ficaria milionário bem antes que o pobre menino rico se cansasse de brincar de bom samaritano. O serviçal pediu licença ao patrão para dizer uma coisa que talvez não lhe agradasse. Porém, era indispensável que soubesse. Com a devida permissão, o homem rústico anunciou: "Sinto muito, senhor, mas acredito que isso não dará certo. Qualquer um nessas redondezas preferirá morrer a ser tratado no seu hospital." "Por que diz isso?" "Todos dão voltas absurdas para não passar perto do castelo de seus pais. Sentem verdadeiro pavor dele, pois, desculpe-me, é que a senhora sua mãe permanece lá." "Que grande besteira está dizendo?" "Não, senhor, juro por Jesus, eu mesmo a vi e ouvi. É apavorante, parece que saiu da cova de tão deformada que está. E grita constantemente palavrões horríveis para Jesus. Eu, por exemplo, prefiro morrer a ser atendido por um médico naquele lugar." "É um absurdo. Quero oferecer atendimento médico gratuito e vocês estão com medo de fantasmas? Isso não existe." "O senhor não disse que esteve com seu pai? Por que ele existe e sua mãe não?" "Meu pai não estava assombrando castelos, e sim me ajudando a fazer o bem. Por que minha pobre mãe estaria nessa situação dramática?" "Ela se matou, senhor. Dizem que as pessoas que se matam vagam até acabar no inferno, de onde nunca mais sairão." Apesar de eu não acreditar nessas histórias, um hospital sem pacientes de nada adiantará. Mudemos o projeto para cá, para este castelo. Thomas, reserve apenas aposentos que deveremos dividir eu, você, Frederick e o resto da equipe que contratar. Nada de quartos individuais. Eles são amplos e podemos dormir até em 4 em cada um. Forme o maior número possível de leitos." Eufórico, o médico saiu para cuidar do que lhe pedira o novo patrão. Superfaturou tudo o que pôde e começou a montar sua fortuna pessoal. Não obstante, fez tudo ao gosto de Christopher, que se mostrava em estado de graça na inauguração do hospital, no dia 24 de dezembro de 1120. Foi uma grande festa e contou com a presença de todos os camponeses da região. Do plano espiritual compareceram Zaqueu, Arthur, Padre Raymond, Caldum, Rachel, Patrick, Sophie e o pequeno Caldum, além de Ellen, Beatrice e Lucy, estas últimas ainda na condição de pacientes da Casa do Caminho de Dorileia.
A Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo passou a contar com mais um dos seus colaboradores após 6 meses, quando Frederick chegou. O hospital estava funcionando tal qual o que Christopher vira em sonho. Pessoas em vai e vem pelas escadas e corredores levavam o alívio das dores às dezenas de enfermos que ocupavam todos os leitos. Tia Meg, já com os cabelos embranquecidos, tomou a responsabilidade pela gigantesca cozinha e tagarelava nos ouvidos de suas ajudantes o dia inteiro. Mexia-se como se tivesse 20 anos, pois mal terminavam a refeição e já iniciavam o preparo da próxima. O castelo recuperara os sinais de vida e a alegria, e foi um Christopher feliz ao extremo que recebeu o cavaleiro com um abraço afetuoso. Seja bem-vindo, Frederick. Você foi o amigo dileto de meu pai e agora será o meu. Estou honrado pelo convite. Desculpe-me a demora, é que são muitas pendências quando se resolve partir para sempre de um lugar. E sua tia Lucy, onde está? Tia Lucy morreu há quase 2 anos. Foi uma perda irreparável. O cavaleiro chorou no ombro de Christopher. Imaginava reencontrar a amada, viúva, e finalmente poder tê-la como esposa. Entretanto, nossos planos nem sempre coincidem com os da espiritualidade. Tendo o peito cheio de dor, olhou para a tela com o rosto da única mulher que amara na vida e pediu ao novo amigo permissão para fixá-lo na parede do quarto que ocuparia. Obtido o consentimento do dono da casa, ele levou o quadro e todos os dias o resto de sua existência mirava o rosto de Lucy e dormia chorando. Isso às vezes resultava em mágicos encontros espirituais com a amada, o que lhe dava forças para continuar seu trabalho naquele ambiente de luzes que no íntimo sabia o aproximaria dela. O tempo correu célere. O fantasma da Bela Louca já era parte da tradição da ilha, o que provocava em Christopher profundo desgosto. Certa noite sonhou com Zaqueu, que não aparecia acompanhado de seu pai, o que fez o garoto questionar. Filho, não pude trazê-lo porque ainda ignora a triste realidade de sua mãe e poderia adoecer ao constatá-la. Ela não oferece condições de ser encaminhada para onde estão os outros. Não quero socorro de nenhum dos filhos do Cordeiro. No entanto, a misericórdia divina não abandona nenhum de seus filhos e do alto vem instrução de que devemos tirar Eugênie das dependências do castelo, onde se mantém em estado deplorável até o momento. Como podemos ajudá-la? Se ela está arredia e inacessível à nossa interferência, a única chance que temos é contar com a colaboração de alguém que ainda vive na crosta. Ninguém tem coragem de se aproximar do castelo. Sim, existe alguém, e esse alguém será colocado em seu caminho. Quando acontecer, aproveite a oportunidade de auxiliar sua desventurada mãe. Como saberei quem vem para ajudá-la? Com exceção do primeiro sonho que tive com meu pai, quando acordo, não tenho lembrança clara dos conselhos que recebo. Não precisa lembrar com clareza. Na hora certa, nossas instruções chegarão, como ideias que atribuirá a si mesmo. Sentir-me-ei o mais ditoso dos homens, se puder fazer qualquer coisa pela minha saudosa mãe, visto que ela morreu por minha culpa. Não cultive a culpa. Ela é como praga que destrói e impede o crescimento. Somos livres e tomamos nossas próprias decisões. Diga a meu pai que a Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo é um sucesso. Ele sabe, meu filho, ele sabe. Ao acordar, Christopher não recordava o encontro com o protetor familiar, e alguns dias depois
foi chamado aos portões do castelo pelo caseiro, que dizia haver um forasteiro solicitando pouso. Abertos os portões, ele deparou com um homem alto, loiro e forte, usando vestimentas sacerdotais. Portava pequena bolsa de pele de carneiro, uma espécie de cantil feito de um chifre e um alforje. Boa noite, em que posso ajudar? Boa noite, vim pelo sugestivo nome de seu estabelecimento. Preciso de um lugar para pernoitar. Com certeza o achou. Meu nome é Christopher Castle. Eu sou o Padre Gabriel. Muito feliz em conhecê-lo. Eu também, padre. Queira entrar. Deve banhar-se antes de adentrar o castelo, pois aqui é um recinto hospitalar e existem muitas feridas abertas com que poderiam contaminar-se. Para isso, usará a casa do antigo caseiro. Depois, alimente-se e repouse. Amanhã conversaremos com calma. O padre obedeceu com uma carranca, não se vendo em condições de contestar. Carecia da hospitalidade do jovem proprietário, que o deixara intrigado, pois imaginava ser o famoso e riquíssimo Christopher Castle um homem maduro. O dia mal amanheceu e Christopher foi avisado de que o padre Gabriel esperava por ele para conversar. O rapaz foi até o jardim, onde encontrou o impaciente clérigo. Bom dia, padre. Se não me engano, o senhor disse que precisava de pouso? Bom dia, senhor. Se não me engano, disse-me que hoje conversaríamos com calma. Está certo. Pode me chamar de Christopher. O que posso fazer pelo senhor? Pode me chamar de Gabriel. Preciso de uma doação. Não costumo fazer doações para igrejas. Meu dinheiro é usado em prol dos pobres. A propósito, de onde vem? E quer dinheiro para quê? Minha história é longa. Não sou de nenhuma igreja. Quero dinheiro para montar meu próprio monastério, onde pretendo fazer uma escola para crianças que não têm acesso à educação. De imediato, veio à mente do rapaz um material de escrita entregue a ele pelo pai no sonho de Dorileia. Isso me interessa. Conte-me sua história. Nasci na ilha da Bretanha e muito jovem fui atraído pela carreira religiosa, vindo a ingressar em um monastério em minha própria pátria. Não consegui ficar lá, porque entrei em atrito com meu superior, e eles me enviaram para outro monastério, na Península Itálica. Ali estive por alguns anos, e outra vez me desentendi com os superiores, que me mandaram para a Caledônia. E você já imagina. Brigou novamente com os superiores? Sim. Decidi que não quero mais conviver com esses padres cheios de regras que eles mesmos não cumprem. Estou aqui, nesta ilha, recolhendo donativos para construir o meu próprio monastério, onde deverá funcionar minha escola. Seria indiscreto se perguntasse o motivo de tantas brigas? Não. Talvez, eu não sei. Eles nunca me deixavam concretizar meus planos. Parece que gostam de manter o povo ignorante. E há uma outra história, mais complicada ainda. Acham que sou bruxo ou louco. Não sei bem. Uma vez me colocaram para fazer penitências e quase me mataram, de tantas torturas físicas que me infligiram afirmando que eu estava possuído. Então resolvi não dizer mais nada do que via, ouvia e sentia. Só que não consigo. E isso me fez deixar o último local em que estive. De onde vem? Monastério de St. Patrick, na Caledônia. Meu Deus, o nome de meu pai. St. Patrick, o fabricante de uísque. Talvez seja por isso que meu pai gostava tanto de uísque e cerveja. Os dois riram. É filho de Patrick Castle?
seu pai tornou-se figura lendária nesta ilha. Não encontrei um só camponês que não falasse dele. E de sua mãe também, a famosa Bela Louca. Não deve chamá-la assim. Só meu pai podia tratá-la por esse apelido, porque eu fazia com carinho e não de maneira pejorativa como os outros. Mas toda a ilha chama assim. Eu sei, e isso me constrange muito. Desculpe-me, não tive a intenção. Trate-a por Eugênie. Eu o farei. E quanto ao meu pedido? Tenho uma proposta para você. Não apenas lhe darei o local pronto para implantar seu projeto, como arcarei com todas as despesas. Terá autonomia para comprar o que precisar para sua escola e contratar funcionários. Assumirei a alimentação e qualquer despesa que possa vir a ter. Exijo unicamente que a escola tenha o nome de St. Patrick. Terá também de aceitar um desafio, e para isso não poderá temer fantasmas. Padre Gabriel olhou para os lados, certificando-se de que estavam a sós. Eu vejo os mortos, falo com eles. Jamais temi um fantasma. Por isso fui torturada em St. Patrick. Achavam que eu estava tomado pelo demônio. Então está resolvido. Fique com o castelo que pertenceu aos meus pais. Ele dista umas 2 horas daqui. Está abandonado porque, segundo dizem, o fantasma de minha mãe se encontra lá. Se a ajudar a sair, seus problemas com superiores estarão resolvidos. Será você o superior da escola St. Patrick. Aceita? Aceito. Então é verdade que há um fantasma nesse castelo? É o que todos falam. E estão certos de que se trata de Eugênie? Eles garantem. Acha que pode ajudá-la? Primeiro preciso que me conte tudo a respeito de sua mãe. Quero saber de sua vida, em minúcias, para que possa conhecer seu ponto fraco, seus medos e suas memórias. Quero saber de sua personalidade e de sua aparência física. Conte-me tudo o que conhece sobre ela. O ponto fraco de minha mãe era sem dúvida meu pai. Enquanto Christopher falava, o padre fazia anotações e o assunto estendeu-se tarde afora. O relato continuou durante as refeições e à noitinha, antes de dormir. Ele terminava de conhecer nos pormenores a vida de Eugênie, a bela louca do castelo da colina. No dia seguinte, tão logo o sol nasceu, Gabriel, segurando seus poucos pertences e as grandes chaves, abraçou o benfeitor, prometeu dar notícias e tomou a direção do castelo, que pertencera aos pais do rapaz. Ao adentrar o recinto, teve estranho mal-estar. Sentiu vontade de vomitar e foi obrigado a sentar-se no solo, empoeirado para não cair. Nem o maior especialista em filmes de terror conseguiria reproduzir cenário tão horripilante. Tudo cheirava a mofo, o pó se acumulava no piso e na mobília, e as teias de aranha vinham do teto ao chão. Foi entrando devagar e abrindo todos os cômodos. As portas e janelas rangiam, qual lamento de dor, e o padre não admitia nem para si que estava com medo daquele ambiente. Entrou na sala que Patrick destinava às orações e elevou o pensamento a Jesus, pedindo apoio em tão árdua tarefa. Se a vida toda estiver às voltas com fantasmas que vinham ao seu encontro, era a primeira vez que ele ia ao encontro de um. No aposento que pertencera ao casal, o mal-estar foi ainda maior. Através da janela era possível ver as cruzes que marcavam as sepulturas das crianças e da mãe. E uma tristeza indefinível apoderou-se do padre, que chorou convulsivamente. Saiu correndo do castelo em direção à colônia.
As casas estavam vazias, com uma única exceção. Chamou e uma mulher caminhou até ele. Depois de dizer quem era e de onde vinha, perguntou-lhe por que não havia partido com os outros. Dona Eugênie nunca me incomodou, nem as minhas filhas. Se algum dia ela o fizer, iremos embora. Por enquanto, não há razão para tal. Tanto eu como minhas filhas nunca vimos nada do que os outros contam. Bom, isso é porque não têm olhos de ver, e é possível que nunca vejam nada. É mesmo? Sim. Então ajudem-me a limpar o castelo. Pagarei bem. Nunca vimos e temos medo de ver. Só ajudaremos se for sob a luz do dia. À noite, voltaremos para casa. O que pode acontecer de noite e não durante o dia? Não sei. O que sei é que o escuro é tenebroso e ela, o fantasma, sempre foi vista e ouvida à noite. Está bem. Se me ajudarem a limpar tudo, podem vir para casa ao entardecer. Quantas filhas possui? 8, todas crescidas e excelentes faxineiras. Ótimo, começamos já. Ao fim de mais de uma semana, o padre, a mulher e as 8 filhas haviam tornado o castelo reluzente. Concluída a faxina, a cada dia, uma das filhas ia para cozinhar e lavar as roupas do religioso, que sozinho recolhia-se cedo e passava a noite sentindo e ouvindo barulhos e gemidos. Ainda não conseguira interagir com Eugênie, o que no fundo era motivo de alívio. Embora não admitisse, sentia algum temor ao pensar na apavorante morta descrita pelas suas auxiliares camponesas, que tantos mal-estares lhe causava. Ouvia seus gritos estridentes e seus despauterios endereçados a Jesus e a ele próprio, que chamava de padre intruso, representante de seu cruel inimigo declarado. Nesses momentos metia a cabeça sobre o travesseiro e fazia todas as orações de que se lembrava, sentindo o corpo congelar e suar ao mesmo tempo. A despeito disso, não cogitava desistir. Queria o seu próprio convento, sua escola e, finalmente, sua autonomia. Quando o astro-rei dava os primeiros sinais, o padre saía, aliviado do quarto, e desfrutava a companhia das camponesas diligentes, que nunca faltavam ao compromisso. E assim transcorreu um mês, sem maiores progressos. Gabriel exibia fundas olheiras e seu abatimento era evidente. Às vezes era cometido de dores lancinantes por todo o corpo, que o faziam rolar no assoalho do castelo, a gritar feito animal, sendo abatido. Outras vezes sentia uma tristeza tão grande que levava a chorar por horas a fio, sem atinar o porquê de tanta desdita. O pobre médium ainda não podia entender que aqueles males não pertenciam a ele, e sim a Eugênie, que lhe transmitia suas enfermidades, pela proximidade em que se encontravam. Determinada noite, a luz bruxuleante de uma candeia desenhava no chão e nas paredes sombras fantasmagóricas, como se ensaiassem um bailado macabro para assombrar mais o castelo, que com a ausência do sol mais parecia um cenário de terror. Quando começou a ouvir os sons guturais que sua companheira expressava, o padre correu para o quarto e, trêmulo, cobriu-se todo. Zaqueu entrou no aposento e, com expressão séria, o advertiu. Como pretende ajudar esta pobre irmã sofredora, se a cada manifestação sua se acovarda feito criança assustada? O que está fazendo do título que recebeu? Título? De padre? Não, de Cavaleiro do Cristo,
Não se lembra? Acha que foi por acaso que veio para cá? Que o nome dado à residência dos Castle lhe chamou tanta atenção por nada? Você é um dos nossos. Sou apenas um padre e devo admitir que estou com medo. Não sou um santo. Não somos uma legião de santos. Os cavaleiros do Cristo são espíritos de boa vontade que se revezam entre a terra e o plano espiritual, na luta pela redenção, e não santos. Somos espíritos de graus evolutivos diversos, e você pode não se lembrar, mas é um de nós. E o dom que tem de interagir com os ditos mortos é a abençoada ferramenta que o auxiliará a se redimir. Nenhum mal lhe pode fazer essa atormentada irmã. Se sente as suas dores, é por se entregar a um mal que não lhe pertence. Coragem, cavaleiro, ajude-a e, por consequência, ajudará a muitos, que terão neste castelo templo de sabedoria e pronto socorro da alma. O que devo fazer? Pare de fugir da interação com Eugênie. Mostra-se tão apavorado que isolamos sua terceira visão, para que não desista de vez do intento que se propôs. Ajude-me. É só o que tenho feito desde que entrou por estas portas. Confie em Jesus, não tema. Esta pobre já fez todo o mal que pôde fazer, e a si mesma. Desça deste quarto e faça jus ao dom que pediu antes de nascer. Está bem, vou ter com ela. Meu bom Jesus, não me deixe só. Zaqueu sorriu, meneando a cabeça. Degrau por degrau, o apavorado sacerdote chegou à sala das sombras dançantes. Sentou-se à mesa e pôs-se em oração fervorosa. Sentindo o cheiro fétido e nauseabundo, teve certeza de que ela entrava na sala pela sua retaguarda. Lentamente foi virando o corpo, e diante da visão de Eugênie, os fios de cabelo de sua nuca se eriçaram, como se tivessem vida própria. No estômago, experimentou a sensação de ter engolido um bloco de gelo, e o coração disparou de tal maneira que ele pôde ouvir os batimentos descompassados. As pernas tremiam como arbustos em dia de tempestade, e não obedeciam por mais que tentasse segurá-las. Sentiu gotas de suor porejarem sobre seus lábios e têmporas, e gotículas geladas lhe escorreram pela linha da coluna. A voz se perdera, tanto quanto o domínio das mãos. Era a visão mais horripilante que já tivera desde a primeira vez que deparara com o espírito. Ela se apresentava tal qual saíra da cova, de pé na soleira, a encará-lo com a cabeça pendida para trás e a boca escancarada. Gabriel viu as sólidas paredes de pedra azulada rodopiarem e caiu desfalecido sobre a mesa. Zaqueu aproximou-se e, impondo as mãos sobre sua fronte, forneceu-lhe energia e o despertou. Porém, quando abriu os olhos e voltou a ver a morta, o padre perdeu de novo os sentidos. O processo se repetiu por toda a madrugada, até que finalmente ele se acostumou com a horrenda figura. Entretanto, o sol já nascia, e nesse instante, estarrecido e profundamente abatido, com a testa repleta de galos devido a contínuas quedas sobre a mesa, ele assistiu Eugênie arrastar as pernas quebradas escada acima e desaparecer. Apesar de correr em seu encalço, não viu mais nada. Lembrou então que Christopher havia mencionado a paixão da mãe pelo pôr do sol, fenômeno que só não contemplava junto a Patrick em dias de chuva, e decidiu expirar esse momento para se dirigir a ela. Quando o luminoso astro brigava com as montanhas verdejantes, ele se colocou à mesa, como no dia anterior.
estava ciente da aparência deplorável da nova amiga e reuniu todas as forças no sentido de não sofrer outro desmaio. Proferindo sincera prece, chamou: Eugênie, venha ver o pôr do sol. Esperou por intermináveis segundos e ela não apareceu. Vai perder esse espetáculo? Nada. O sol não pode esperar por você. Venha! Silêncio total. Olá, minha bela, venha ver o sol cair atrás das montanhas. Quem pensa que é para imitar meu cavaleiro? O padre deu um grito estridente de pavor e caiu com a cadeira para trás, ficando em posição constrangedora, as pernas para cima e a barra da batina na altura da cintura. Eugênie soltou uma gargalhada e ele, com o estômago doendo e o coração acelerado, apresentou-se. Sou o padre Gabriel, estou aqui para ajudá-la. Sei que é um padre e não quero sua ajuda, odeio padres. E eu não sou apaixonado por fantasmas, ainda assim quero ajudá-la. Ajudar-me a fazer o quê? A deixar este castelo e seguir o seu caminho. Este castelo é meu, não vou para lugar algum. Não, o castelo foi dado a mim por Christopher Castle, seu legítimo herdeiro. Ela deu uma gargalhada histriônica. Este castelo é meu e pretendo permanecer aqui por toda a minha vida. Você já morreu, então pode ir embora. Não me assusta dizendo que morri, eu sei disso. Foi há muito tempo e pretendo ficar aqui para toda a eternidade. Eu duvido. E essas fraturas? Isso não dói? Dói muito, mas não pode me matar, gargalhou novamente. Não pretende curar-se delas? A que preço? Nenhum, basta aceitar a ajuda. De quem? Minha. Não quero nada de um padre que trabalha para o abominável Jesus de Nazaré. Não é culpa dele o seu infortúnio, a culpa é totalmente sua. Vá para o inferno. Minha como? Não fui eu quem deu lepra para minha filha. Não matei meu filhinho e não enviei meu marido para morrer. Nem Jesus. Então quem? Quem enviou seu marido foi o Papa. Quem matou seu filhinho foi seu outro filho. E quanto à lepra da menina, em algum ponto de sua existência como espírito mortal, ela semeou esse sofrimento. E para quem trabalha o Papa? Eu não sei. Talvez para si mesmo. Não atribua a Jesus culpas que decorrem da nossa insensatez. Saia do meu castelo! Ela berrou. Se veio para falar desse tal de Jesus, não vou ouvir, porque eu o odeio, bem como os padres, papas e qualquer coisa que me faça lembrá-lo. Dizendo isso, rolou no chão, a gritar de dor e chorar de tal modo que deixou o exausto sacerdote penalizado. Ele se aproximou e tentou tocá-la. Sua mão afundava no corpo diáfano e destroçado de Eugênie, que foi entrando no assoalho como a água escoa para um ralo. Com imensa piedade pela pobre mulher, chamou por ela repetidas vezes. No castelo reinava silêncio sepulcral. Tocando a testa disforme e dolorida pelas pancadas, subiu para os seus aposentos e, estranhamente, dormiu tranquilo. No dia seguinte, Gabriel acordou cedo e decidiu procurar Eugênie. Onde será que ela fica durante o dia? Pensou. Andou pelos inúmeros cômodos da gigantesca construção, gritando seu nome, o que fez a camponesa julgá-lo completamente louco. Ofegante e suado, subiu à torre,
onde sentiu tantas náuseas que desceu toda a íngreme escadaria correndo e vomitando, enquanto lágrimas incontidas olhavam seu rosto abatido. Ao cair da noite, ele tornou a sentar-se no mesmo local e se pôs em oração. Nem terminara quando o cheiro intolerável chegou ao seu nariz, provocando-lhe uma careta hilária. Sem olhar para trás, dirigiu-se a ela. Onde esteve o dia inteiro? Não sei, não me lembro. O calor do sol faz minhas feridas queimarem. Procuro abrigar-me dessa luz. Mas gosta do pôr do sol. Faça esse sacrifício para me recordar de Patrick. Ao olhar para ela, já não se assustava, por mais incrível que pudesse parecer, acostumara-se à aparência horrenda. Onde está Patrick? Jesus o tirou de mim. Jesus a empurrou da torre? Pois foi esse o ato insano que desencadeou todo o seu sofrimento e a separou dele. Se defender essa pessoa outra vez, não falo mais com você. Perderá bem mais, dado que eu posso ajudá-la, e você nada pode fazer por mim. Já nem consegue assustar-me. Se quer ajudar-me, tire esse osso da frente dos meus olhos. Não posso olhar para frente, só para o chão. É justo. Não foi para o chão que olhou quando se atirou do alto da torre? Aquele momento, não quis olhar para frente, para a vida que ainda lhe restava, nem para trás e agradecer pela felicidade que possuiu, e muito menos para cima, onde está nosso amparo. Só olhou para baixo e se entregou à autodestruição. Por que agora quer olhar para frente? É cruel. Não, quero ajudá-la a sair do cadafalso que criou para si. Quer apoderar-se do meu castelo. Não precisa mais dele. E onde eu vou morar? A casa de meu pai tem muitas moradas. Num acesso de cólera, ao ouvir a frase de Jesus, ela se atirou sobre o sacerdote. Sentiu seu corpo justapor-se ao dele, sem poder tocá-lo, e em seguida caiu do lado oposto. Com serenidade, Gabriel a fitou. Não pode agredir-me. Qualquer tentativa será em vão. Na culminância da fúria, ela foi desaparecendo diante dos olhos do padre, que permanecia em oração fervorosa. Durante meses, o diligente sacerdote esperou por Eugênie, e continuaram infrutíferas suas tentativas de fazê-la aceitar o auxílio e a misericórdia de Jesus. A qualquer alusão ao Evangelho, ela sumia no ar ou reagia cinicamente, levando-o ao desespero e à exaustão. Deixara de pensar em ter a propriedade para ser o superior e ditar as regras. Estava tomado de compaixão e ternura. E por que não de amor? Pela desventurada alma penada. Uma vez mais, elevou o pensamento a Jesus. Mestre, já não alimento a vaidade de comandar subordinados. Sabe bem o que vai em meu coração. Ajude-me a ajudar essa atormentada ovelha do seu rebanho. Sou hoje movido pelo amor ao próximo. Quero fazer essa cabeça dura seguir para os seus braços amorosos. Dê-me uma luz, uma ideia que possa tocar algo dentro dela, fazendo-a despertar do pesadelo que sua rebeldia criou. Em seguida, repetiu o Pai Nosso. Como se imã invisível o puxasse, foi ganhando um a um os degraus da escadaria que levava à torre leste, e lá em cima descobriu toda sorte de quinquilharias empilhadas. Uma tela empoeirada retratava a bela jovem, com os cabelos cor de fogo soltos, trajando o vestido turquesa bordado em prata. Logo se lembrou do casamento narrado pelo primogênito e sorriu. A um canto,
Uma tela sem moldura se destacava em meio ao amontoado de baús. Ao abri-la, viu o rosto do profeta Mohammed, com suas longas barbas. Voltou a enrolar o retrato e o colocou sobre o outro. Olhou para o velho alaúde e desejou saber tocá-lo, porém não era o caso. Sentiu-se deprimido diante de tantos objetos, como brinquedos quebrados, tapetes dobrados, armas, ferramentas, retratos e poesias, que imaginou serem as letras das músicas que o cavaleiro cantava ao pôr do sol para sua bela. Era toda uma história de vida de pessoas marcadas pela tragédia. Rememorou a narrativa de Christopher e chorou silencioso. Sentiu-se pleno de amor por aquela pobre sofredora que atribuía ao Cristo a morte de seus afetos. Sua ignorância não lhe permitia distinguir os atos do amoroso mestre dos demandos praticados em seu nome por religiosos cruentos e gananciosos. Naquela noite, Eugênie chegou à sala completamente lânguida. Olhe para você, Eugênie. Está cada dia mais doente. E eu também. Vamos entrar em um acordo? Façamos juntos uma oração. Precisa se tratar. Vá para o inferno, junto com seu Jesus. Não quero nada de vocês. Se ele quisesse ajudar-me, deveria tê-lo feito quando ainda estava viva, deixando-me viver ao lado de meus filhos e de meu marido. Depois que ele matou todos os que amo, vem oferecer-me auxílio? Saia da minha casa, deixe-me em paz. Sofri dores lancinantes o dia inteiro. Tudo de que não preciso é que venha falar daquele que causou a minha desgraça. Eu o odeio, odeio você e odeio o mundo todo. Quer saber de uma coisa? Hoje passei o dia todo pedindo orientação para poder ajudá-la. E agora estou vendo que é humanamente impossível com quem não quer ser ajudado. Acredite ou não, seu castelo não me interessa mais. Queria auxiliá-la por amor a você, por piedade do estado lastimável em que se encontra. Mas se prefere continuar assim, continue. Não sei se percebeu como está horrível, monstruosa e hedionda. Olhe para o retrato da mulher que foi. Apontou o quadro que trouxera da Torre Leste. Seus cabelos cor de fogo hoje têm cor de estrume. Imagina a cara de asco de Petri que faria se os visse. O belo corpo que tinha já não passa de um amontoado de ossos quebrados e carne pútrida, que nem se Khaldun lhe enviasse tonéis de água de rosas cheiraria melhor. Se é assim que pretende passar a eternidade, que seja. É realmente louca, pois bela deixou de ser quando optou pelo caminho tortuoso do crime, da revolta e do ódio. Fico pensando como o cavaleiro a chamaria hoje. Não seria de minha, muito menos de bela. E como seria? Seu estado era desolador. A tristeza em seu olhar quase fez o sacerdote fraquejar. Ele teimou e prosseguiu. Talvez de feia dos infernos. A cena de Eugênie tentando tocar a tela com as mãos esqueléticas e azuladas, apodrecidas e doloridas, era de causar piedade no mais frio dos corações humanos. Chorando, dessa vez sem gritar, via suas mãos atravessarem a tela na altura do barrado prateado, que evocou-lhe a recordação das mãos que o haviam feito. Onde está Lucy? Eu não sei. O que posso assegurar é que não está em seu castelo. E Patrick, onde está? Também não sei. Mesmo que soubesse, não a levaria até ele. Não disse que tem amor por mim? Então é meu amigo. Por que não me levaria até meu cavaleiro? Sou seu amigo e serei para sempre, pois a amizade é uma conquista que não se perde. E é justamente por isso que não a levarei até ele, se soubesse onde está. Não entendo. Você está péssima.
Deve, em primeiro lugar, se tratar e voltar a ser como no quadro. Isso é impossível. Nada é impossível para Jesus. Ao ouvir o nome, ela, que já mostrava pequenos sinais de submissão, deixou o padre estarrecido diante da crise epilética que teve. Quando mais calma, sentou-se no chão e o encarou. Foi a vez de um amigo perder a paciência. Escute aqui, cansei-me de você. Faça bom proveito desta droga de castelo e demore nele quanto quiser. Se pretende ficar aqui o resto da sua morte, eu não pretendo brigar com você o resto de minha vida. Estou indo embora agora mesmo. Nem a aurora vou aguardar. Girou nos calcanhares para sair da sala. De repente, voltou-se para ela novamente e, de ríspido, se tornou sarcástico. Acha que Patrick vai passar a eternidade esperando por uma alma penada, teimosa e rebelde? Seu cavaleiro de olhos verdes, azuis, que seja azuis, ele deve estar se casando com Anish, lá no paraíso de Jesus. Portanto, não tenha pressa de sair daqui. Cerrando os punhos quebrados e escurecidos, com os olhos fechados e espumando, ela gritou um sonoro não, que parecia nunca finalizar. Depois, ofegante, desabou no chão e, com o rosto voltado para o assoalho, chorou baixinho. Então, curvou a cabeça num ângulo impossível de se obter com o pescoço e mirou o padre, que pôde identificar em sua voz um velado pedido de socorro. Não me deixe sozinha, por favor, gosto de você. Tem certeza de que ele está se casando com Anish? Se isso acontecer, eu vou morrer de novo. Gabriel foi tomado de piedade infinita e abaixou-se até o chão onde ela estava. Não, ainda pode correr atrás do seu prejuízo. Você não deve perder mais tempo aqui. Vamos orar. Eugênie fez um movimento negativo com a cabeça. Vamos, aceite a ajuda que tão somente espera sua sintonia. Ore a Deus. Alguns padres dizem que Jesus Cristo é Deus encarnado. Não quero. Não é. Não quero. E se me levarem à força, eu fugirei desse paraíso. Gabriel deixou os braços caírem ao longo do corpo, num gesto claro de desânimo. Estou exausto. Vou dormir e dou-lhe prazo até amanhã. Se não sair daqui na próxima noite, sairei eu. Não sei há quanto tempo não durmo. Pois durma. Posso dormir com você? Ah, nem pensar. Não entendi sua repugnância. Sou uma mulher casada e fiel. Quero somente sua companhia. Dessa vez, foi ele quem deu sonora gargalhada. E quem falou que eu pensei em algo diferente? Você já morreu, não poderia. De mais a mais, sou um sacerdote, optei pelo celibato. E vamos ser francos, você está horrível e mal cheirosa. Ela não alterou a expressão desprotegida, o que o fez assumir tom paternal. Desculpe-me, pode dormir comigo. E veja se não ronca. Tentou satirizar. Era realmente caótico. Robert Castle diria esdrúxulo, o cômico repouso de Eugênie ao lado do padre. Pelo menos, naquele dia, ela pôde ser ajudada por Zaqueu e Caldum, que visitaram o aposento e aplicaram encarnado e desencarnada passes magnéticos que restauraram suas energias. Gabriel acordou disposto e cheio de ideias. Passou o dia preparando-se para o inusitado encontro diário com Eugênie, que já se repetia há meses. Estava na antiga sala de orações quando o sol se pôs e ela surgiu, trazendo consigo o cheiro nauseante dos cadáveres em putrefação. Boa noite! Oi, padre. Preciso dar um jeito em minha vida.
ou minha morte, sei lá. Estou em pânico. Perdi tanto tempo neste castelo e aquela Niche deve estar junto com Patrick. Quero chegar a Deus, mas estou de mal com Jesus. E ele não é o caminho? Como eu faço? Faça as pazes com ele. Não posso. Perdi a confiança nele. Use outro caminho. Olhe. A pintura com o rosto de Mohamed encontrava-se suspensa na parede, voltada para Meca. Venha comigo, volte-se para a cidade sagrada e vamos orar. Não sei nenhuma oração que não as da missa, e essas eu não faço. Repita comigo. Profeta Mohamed. Ela repetiu. Sou uma estúpida. Não sou uma estúpida. Repita o que eu falo. É estúpida, sim. E sou eu quem manda. Afinal, ainda tenho um corpo. Não o destruí. Nem é o meu caminho para Deus. Ela concordou e repetiu. Sou uma estúpida. Destruí meu corpo e meu caminho para Deus, que era Jesus. Sinto-me perdida. Por misericórdia, deixe-me passar pelo seu caminho, até que me corrija da insensatez e possa me reconciliar com o bom mestre, continuando assim a ter o Senhor por amigo. Genuflexa, ela pensava em Deus com fervor e pedia que aproximasse de Patrick, de seu Khaldun e de Lucy. Como se a aurora adiantasse quase 12 horas, a sala ficou subitamente iluminada. Do teto caía uma espécie de chuva de partículas radiosas, que ao tocá-los trazia paz infinita. Zaqueu entrou no recinto, trajando roupas orientais, acompanhado de Khaldun. Estenderam as mãos para Eugênie e saudaram o Assalamu Alaikum. Antes de aceitá-las, ela endereçou ao amigo olhar que traduzia ternura e gratidão desmedidas. Gabriel aproximou-se e beijou-lhe a testa ferida. Era tão sublime e sincero o amor de seu gesto que o osso frontal, até então a cobrir-lhe os olhos, lentamente assumiu a posição original. Ambos trocaram um último olhar, chorando de emoção, e ao tocar as mãos dos benfeitores, ela caiu em sono profundo. Foi entregue aos cuidados dos servos da Legião de Maria, que traziam Simon consigo. Gabriel, relutante em acreditar que estava sentindo falta antecipada da sua peculiar companheira, chorou de saudade. Palavras de alento lhe foram endereçadas por Zaqueu. Gabriel, você foi guerreiro imbatível na acerba luta do amor a Deus e do testemunho dos exemplos de Jesus. Durma em paz e dedique-se de corpo e alma ao seu projeto de alfabetizar as pessoas, sem se esquecer de instruí-las na compreensão do Espírito imortal. Portou-se como um cavaleiro do Cristo, mas esta não foi sua única prova a superar. Enfrentará oposição férrea em seu trabalho no bem. Não esmoreça, estaremos ao seu lado, e que a paz do Cristo seja com você. O padre, muito comovido, subiu aos seus aposentos e, ainda com lágrimas copiosas a escorrer pela face, fez uma prece dedicada ao grupo de espíritos que haviam habitado o local quando na carne, especialmente a maior sofredora, a fantasma teimosa e arredia, por quem aprendera a ter amor, a bela louca do castelo da colina. Na manhã seguinte, Padre Gabriel acordou cedo, com vaga lembrança de ter visitado lugar análogo à casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo e estado com pessoas que não conhecia quando em vigília. Fragmentos de lembranças vinham à sua memória. Frases eram evocadas em sequências lógicas, de todas, uma se repetia em sua cabeça, tal qual eco em cavernas. Ame a Deus sobre todas as coisas e tenha Jesus por exemplo, sem o fanatismo preconceituoso
que ultrapassa os limites do bom senso. Mais que nunca, sabia que tinha algo grandioso a fazer. Era um cavaleiro do Cristo, como aqueles que tinham vindo em auxílio dele e de Eugênie, como seu benfeitor Christopher e como Patrick Castle, aquele que, conforme pensava, fizera a diferença. Rumou ao castelo vizinho, onde encontrou um abatido Christopher. Após narrar em detalhes sua aventura de meses com Eugênie e receber a tão sonhada autonomia, quis saber do rapaz o que o deixava triste e desanimado. E ele era portador de tão boa notícia. Sua mãe havia sido socorrida e a escola St. Patrick poderia muito em breve começar suas atividades. Em voz baixa, a qual o padre podia ouvir a tristeza, o jovem contou: Chegou hoje um mensageiro que enviei a Roma para achar meu irmão Daniel, que seguiu a carreira das armas. Queria dar a ele a parte da herança que lhe cabe. No entanto, meu enviado trouxe notícia desoladora. Meu pobre irmão morreu de varíola e sequer deixou descendentes. Eu sinto muito. Olhe só, padre, sou o último dos Castles, já que os filhos de minha tia Anne, se é que os teve, envergarão o nome do conde, seu marido. Minha família acabou. Uma família não acaba quando o nome se perde. O que constitui as famílias é a afinidade de seus membros. E isso sobrevive ao túmulo. De qualquer modo, não pode dizer que seu nome se extinguirá na poeira do tempo. Os Castles viverão para sempre. Gerações e gerações contarão sua história, que foi escrita nos corações dos desafortunados. É um consolo. E por que você não forma logo sua prole? Não, padre, minha prole já está formada por todos os pacientes deste hospital e será crescida dos alunos da nossa escola. Poucos meses depois, com a garantia do padre de que a bela louca havia partido e de muitas missas rezadas nas dependências do castelo, os colonos foram chegando, timidamente, para inscrever seus filhos na escola St. Patrick, que afinal pôde ser inaugurada. As missas dominicais, lotadas de fiéis fervorosos, eram endereçadas a Eugênie e sua família. E a escola fazia tanto sucesso que até os adultos manifestaram desejo de aprender a ler e escrever. Como não podiam deixar a lavoura e o rebanho, era de se admirar a boa vontade de Gabriel ensinando, à luz das tochas e candeias, homens e mulheres de unhas longas e encardidas, cabelos encebados e bocas de dentes escuros, a sorrir de felicidade pela oportunidade recebida. Todos tinham no padre seu ídolo e mentor espiritual, e tudo estaria perfeito, não fosse a mesquinhez humana. Considerando que a perfeição está longe de ser atingida pelo homem atual, não é difícil imaginar como agiria um medieval ardendo de inveja e despeito. Padre Edward via-se sem 3/4 de seus fiéis e das respectivas doações. Soubera pelos que ficaram ao seu lado que Christopher Castle dispensava altas somas ao outro sacerdote e que este era adorado pelos fiéis que roubara de sua igreja. Graças a um espião infiltrado na escola, conseguira saber de detalhes. Em um de seus sermões inflamados, o infeliz, que possuía excelente retórica, gritava do alto do púlpito: Meus irmãos, é fato notório que temos na ilha um herege e satânico homem, disfarçado de sacerdote católico. Tem o poder de hipnotizar a todos com seu olhar diabólico. E como vem pela nave vazia, afastá-los da Santa Madre Igreja. Ele tem pacto com o horrível fantasma da suicida, fez o sinal da cruz, que defende e faz missas em sua intenção, o que é intolerável. Usa seu conhecimento das letras e dos números
para impressionar os ignorantes e tê-los sob o seu domínio. Esse maldito anticristo chegou ao ponto de retirar da parede linda tela com o rosto de Jesus e substituí-la por uma imagem do profeta dos orientais, o chamado Mohamed. A assistência estava indignada quando ele prosseguiu. Por isso, tal qual nosso saudoso Urbano II convocou seus cavaleiros para formar a exuberante hoste, eu hoje os convoco para uma cruzada interna contra o infame impostor. Apanhem suas armas e ferramentas, peguem todo o azeite que tiverem em suas casas e vamos incendiar aquele castelo dos demônios, antes que todos nós ardamos no fogo do inferno. Sem esperar o malévolo padre dar por encerrada a missa, saíram da igreja em completa desordem, deixando os assentos todos fora do lugar. Em poucos minutos, as ruas estreitas e esburacadas da vila continham um exército desorganizado. Em um alarido diabólico que marchava com suas armas sobre as poças de águas paradas e fétidas, as quais nunca secavam devido às chuvas constantes, e ao precário sistema de escoamento das cidades medievais, o que contribuía para a proliferação de insetos e doenças. Portando o enorme crucifixo, um insano clérigo tomou a dianteira da horda alucinada e seguiu para a escola St. Patrick. O domingo já ia ao meio. Christopher e Gabriel conversavam na grande sala do castelo de Eugênie, que se transformara em recepção. Tratavam animadamente das necessidades da escola, quando ouviram barulho infernal. Estarrecidos, assistiram o padre desorientado fazer um sinal com os braços para que seus seguidores parassem à sua retaguarda. Elevando a cruz acima da sua estatura, ele bradou em tom de autoridade máxima: Hereges, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que entreguem agora mesmo esse templo de heresia e magia negra aos cuidados da Santa Igreja de Roma, ou não restará pedra sobre pedra desse castelo de ignomínia. Você não ordena nada dentro da minha escola. Aqui não existe heresia ou bruxaria. Apenas faço o que você não pode, pois guarda para si o dinheiro das doações. Eu ajudo pessoas. E conversa com as almas penadas de suicidas dos infernos. Sim, fiz a essa pobre criatura o que você se negou a fazer. Restaurei-a para os braços de Jesus. Jesus não aceita suicidas. Espera por eles de braços abertos. É um herege. Tem inclusive uma foto de Mohamed na parede onde deveria estar Jesus. E ele está. Há uma tela com o rosto de Jesus e da Virgem também. Ao lado dos profetas dos infiéis? Sim, se você está incomodado, Jesus eu aposto que não. Na verdade, o que mais incomoda o padre é a igreja vazia e, por consequência, seus cofres desprovidos. Christopher se achegou ao amigo e sussurrou em seu ouvido que não deveria provocar o sacerdote e sua horda de seguidores, já que era domingo e os camponeses estavam longe. Não poderiam ajudá-los a se defender de um ataque. Os homens que compunham a guarda do castelo, coisa que ele dispensara para instalar a escola, encontravam-se a 2 horas de cavalgada. Entreguem o castelo ou o destruiremos. Gabriel, lembrando de Zaqueu ter afirmado que estaria do seu lado, pensou no ancião e cobrou a proteção que lhe prometera, e confiante respondeu sem hesitar: Não entrego nada a você, seu bastardo mercenário, egocêntrico e invejoso. Saia de meus domínios agora mesmo, com seu exército caótico e alienado de ignorantes e chucros. Quando o outro ia dar a ordem de ataque, o choque dos metais reluzentes e o relinchar de cavalos adestrados anunciaram a chegada dos treinados homens da guarda dos castelos,
trazendo no peito e nos escudos o brasão dos Castles. Algum problema, senhor? Fomos avisados de que uma tropa de desordeiros aproximava-se do castelo de maneira nada amistosa. Agora está tudo bem, disse Christopher ao chefe da guarda. Contudo, mantenho aqui pelo menos 2 decúrias. Certo. Ele ordenou que os homens tomassem posição de defesa. O vento soprava as capas e os cabelos dos guardas, que colocaram o capacete. Desceram o visor e ficaram à espera, olhando para o padre Edward. Este queimava de ódio ao gritar: Escreverei ao Papa e denunciarei suas atividades satânicas nesta ilha. Você não venceu a guerra, apenas uma batalha. Dessa vez, foi Christopher quem retrucou. Também escreverei a ele, desmentindo qualquer intriga, e bastará ler meu sobrenome e saber quem foi meu pai, para que ele não dê o menor crédito à sua carta. Meses depois, 2 cartas vindas da sede papal chegavam à ilha. A Christopher, o porta-voz do Papa, pediu desculpas em nome de sua santidade, e a Edward ele ameaçava com banimento da igreja se continuasse a formar exércitos contra cristãos descendentes de cavaleiros da hoste. A partir dessa data, nenhuma represária armada foi imposta à escola, que crescia e dava frutos. E a briga dos clérigos resumiu-se a alfinetadas verbais nos sermões ou intermináveis bate-bocas, e às vezes troca de bofetões, quando os 2 se encontravam. Christopher, Gabriel e Frederick viveram longos anos à frente de suas atividades nos castelos, e assim como Patrick, tornaram-se imortais nos contos dos camponeses e nobres. A Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo e a Escola St. Patrick sobreviveram a eles por vários séculos, até serem destruídas por repetidas invasões estrangeiras, na maioria de normandos e anglo-saxões. Não obstante, suas correspondentes no plano extrafísico ainda fervilhavam de vida e atividade constante, governadas pelos Cavaleiros do Cristo, que estão sempre se revezando entre a terra e o céu. Esse grupo, criado durante a era medieval, é atuante ainda hoje e cresce consideravelmente em evolução e quantidade. É legião de espíritos muito afins, que se encontram em parte no plano espiritual, cuidando dos postos de socorro que lhes foram confiados pela espiritualidade maior, e em grande número estão encarnados, espalhados por toda a extensão do planeta. Alguns destacam-se em áreas de ciências ou das artes. Outros, embora não causem esse impacto global, têm sempre algo em comum. São figuras de personalidade forte e clara tendência para a liderança, além de serem criaturas peculiares sobre as quais as pessoas não possuem opinião ambígua. Amam-nas ou simplesmente não lhe suportam a presença. Não compõem uma legião unicamente de espíritos de Skoll, ocupando variadas posições na escala evolutiva. Assim, a esse mesmo grupo pertencem Zaqueu, Khaldun, Padre Raymond e Arthur, desvelados amigos que no plano mais alto auxiliam os de menor evolução, com igual boa vontade e o mesmo desejo de crescer trabalhando para o Cristo. Algum deles pode estar na casa ao lado, no ambiente religioso que frequentamos ou até dentro de nossa casa. O traço que nos faz reconhecê-los é sem dúvida o amor. São extremamente apaixonados por Jesus e donos de disposição férrea para o trabalho no bem.